Enquanto isso, a Justiça da Venezuela ratificou a controversa vitória de Nicolás Maduro na eleição do último domingo. Também nesta sexta-feira cresceu o número de países que reconhecem a oposição como vencedora da disputa presidencial. Confira com o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Como determina a Constituição, o Tribunal Supremo de Justiça reiterou a declaração do Conselho Nacional Eleitoral venezuelano, que determina Nicolás Maduro como reeleito para mais um mandato de 5 anos. O presidente, que está no poder desde 2013, assinou a diplomação. Outros candidatos que disputaram o cargo no fim de semana firmaram o documento como testemunhas. Parte da oposição não aceitou colocar o nome na súmula. Edmundo Gonzalez, apontado pelos rivais como eleito de fato, não compareceu ao evento. A TV estatal, que apoia o regime, a todo momento focalizava a cadeira vazia, destacando a ausência do convidado. Antes do encerramento, a leitura dos números que a Justiça definiu como produto da vontade popular. Nicolás Maduro recebeu 52% dos votos e Edmundo Gonzalez, 43%. Em mais de uma vez no discurso dos juízes do Supremo, a afirmação de que os números finais são incontestáveis. No lado de fora do tribunal, uma multidão de apoiadores sacudia bandeiras e seguia os líderes do Partido Socialista Venezuelano em marcha pelo centro de Caracas. A manifestação foi uma resposta ao chamado feito pelo próprio presidente, que pediu mobilizações diárias para celebrar a vitória. Um grande evento é esperado no sábado para comemorar a terceira reeleição consecutiva de Nicolás Maduro. Desde domingo, o choque entre críticos ao regime chavista e as forças de segurança produziram pelo menos 11 mortos, segundo a ONG Foro Penal. A grande líder da oposição, que foi impugnada por 15 anos e não pôde concorrer, Maria Corina Machado, declarou que mais de 20 pessoas já perderam a vida por causa da violência policial em menos de uma semana. Ainda pela manhã, nesta sexta-feira, os Estados Unidos se juntaram à lista de países que rechaçaram as declarações oficiais da Justiça Eleitoral venezuelana e reconheceram a vitória de González. Argentina, Uruguai, Peru e Costa Rica estão entre os 8 países latino-americanos cujo pessoal diplomático foi expulso da Venezuela desde as eleições. Caracas também retirou seu pessoal desses países. O Brasil assumiu também a custódia da Embaixada do Peru, repetindo o compromisso assumido com o governo argentino. O Itamaraty passou a se responsabilizar pelos 6 opositores venezuelanos que estavam abrigados na representação da Argentina. Pois é, você encontra também informações sobre a cobertura da eleição na Venezuela, os efeitos dessa semana no nosso site jp.com.br. Bom, Marcelo Favalli, aqui nos estúdios com a gente também, a gente continua falando sobre essa crise na Venezuela. Eu te pergunto, os outros opositores, de que forma que eles estão também agindo nesse momento e se há como contestar esse resultado, porque as atas ninguém sabe e ninguém viu, né? Bem-vindo. E muito provavelmente ninguém virá. Boa noite, Uberrache, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Aliás, depois dessa cerimônia no Tribunal Supremo de Justiça, que é um poder paralelo ao Conselho Nacional de Justiça, fazer um rápido esclarecimento: a Venezuela é composta por 4 poderes: o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, um modelo brasileiro, e na Venezuela o CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral, ele é um 4º poder, cujo resultado tem que se tornar público. Não está circunscrito à justiça, mas existe uma cerimônia que é uma etapa do processo eleitoral. Está prevista na Constituição essa etapa, na Constituição venezuelana, que depois do resultado dado pelo CNE, há uma diplomação pelo Supremo, que é o que aconteceu nesta sexta-feira. Em condições normais de pressão e temperatura, essa seria uma cerimônia menor, que raramente seria televisionada, mas diante dos fatos do calor do momento e do clamor popular, houve a necessidade, então, do chavismo mostrar essa força de que a justiça está reiterando, ratificando e dando voz de que Nicolás Maduro vai ser presidente de fato e de direito da Venezuela
até 2030. Agora, a oposição, o Berrage, com a pergunta que você me fez, claro que a gente tem acompanhado a situação com os dois espectros e os dois personagens. O Edmundo Gonzalez, que diz ter ganhado, e é uma afirmação apoiada por boa parte da comunidade internacional, e o presidente que está no poder desde 2013, Nicolás Maduro. Há outros personagens alinhados ao chavismo, alinhados à oposição, e se é que sobrou alguma linha de democracia plena na Venezuela, a gente viu na tarde dessa sexta-feira, porque depois dessa cerimônia na justiça, ficou um púlpito aberto, um microfone ligado e aberta a manifestação de quem estava presente naquela cerimônia. Alguns dos apoiadores do chavismo foram lá e disseram: agora começa um novo mandato, tá tudo certo, não pode haver nenhuma reivindicação contra o resultado apresentado pela Justiça e pelo CNE. Agora, outros candidatos menores, mas alinhados à oposição, disseram o seguinte: a gente quer ver as atas. As atas serão um compromisso de paz e da veracidade do processo. Então, ainda existe, fora os grandes líderes da oposição, uma minoria ali pequena, mas ainda ruidosa, que está levando pessoas às ruas pedindo a divulgação dessas atas. Mas não existe nenhuma sinalização de que isso venha a acontecer em breve, o Berrage. E nós temos um convidado para falar mais sobre a eleição na Venezuela, os efeitos, além de Estados Unidos, Argentina e Uruguai, reconhecem a vitória da oposição na Venezuela. Professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais, participando de novo aqui da nossa programação. Tudo bem, professor? Bem-vindo, boa noite. Tudo bem, prazer em conversar com vocês sempre. Prazer é nosso. Bom, professor, a pergunta é a seguinte: a pressão internacional vai dar algum tipo de resultado? A gente sabe que a Venezuela é um país, ou seja, os países são soberanos. Tem alguma possibilidade de haver alguma interpelação do resultado, por mais que essas atas não apareçam? O que é possível projetar, professor? Tiago, o reconhecimento internacional de um governo é importante para ele atuar nas negociações internacionais, no reconhecimento de tratados, mas este reconhecimento não é o que constitui a base essencial para que um governo se estabeleça. O que ele precisa ter é o aparato estatal, de alguma forma, obedecendo àquela ordem centralizada. Eu sempre digo, a foto de quem é que está na embaixada ou a foto de quem é que está na repartição pública. E se você lembrar, Tiago, se recordar, teve uma situação parecida com o Guaidó, alguns anos atrás, em que a comunidade internacional reconheceu o Guaidó como presidente da Venezuela e nada mudou. Então, a pressão internacional é muito complicada de ser exercida porque você não pode efetivamente fazer nada a não ser que haja uma intervenção no país. Agora, para você fazer uma intervenção, você precisa levar em consideração de que se houver qualquer problema, quem faz a intervenção é responsável por resolver esses problemas. Então, se pensa é só recordar aquilo que os americanos fizeram, por exemplo, no Iraque e no Afeganistão. E aí, quando você tenta tomar conta de uma ordem de um determinado país, você incorre todas as consequências deste processo. Então, ninguém quer fazer uma intervenção militar. E outra coisa, a gente já sabe que sanções não vão funcionar nessa altura do campeonato. Se sanções funcionassem, Cuba jamais estaria ainda sob domínio da família Castro. Sim. Então, é difícil, não há o que fazer nesse caso.